Bom dia. Bom dia a todos. Permito-me apresentar. Eu sou Dr. Jaime Murahovski, pediatra convicto e atuante. Inicialmente, as crianças eram vistas como adultos em miniaturas e, por isso, eram tratadas pelo clínico geral. Em 1807, o poeta e gênio William Wordsworth disse: "A criança é o pai do homem." E ele se referia ao fato de que as experiências da infância moldam o adulto que a criança se tornará. E por isso, a criança precisa de uma atenção especial. Foi aí que surgiu a pediatria, para o tratamento das doenças das crianças, e a puericultura, para cuidar do ser que é, e mais especialmente, o adulto que a criança virá a ser. A palavra pediatria é interessante, né? Vem do grego paidos, que significa criança, e iatros, que significa médico ou curador. Portanto, a pediatria é a especialidade médica dedicada ao cuidado e à saúde das crianças. Mais do que isso, a pediatria sempre esteve profundamente ligada à sociedade humana. A vocação das primeiras escolas pediátricas europeias era conjuntamente clínica e científica, mas também social. Os pais fundadores da pediatria eram cientistas de alto nível e, curiosamente, muitos deles também na época eram filântropos. Eles passavam suas vidas assistindo à infância sofrida e por isso se tornaram filântropos, dando atenção aos problemas de abandono das crianças, ao mesmo tempo que faziam o tratamento de doenças infecciosas e doenças neurológicas. A instituição universitária deu novo impulso ao criar os jornais científicos de pediatria. Isso resultou na redução da mortalidade neonatal e da mortalidade infantil, e, além disso, na melhora da qualidade de vida dos sobreviventes. Se a medicina tem uma longa história, surpreendentemente, a pediatria tem uma trajetória relativamente moderna. O primeiro hospital pediátrico no mundo ocidental foi o Hôpital des Enfants Malades, inaugurado em Paris em 1802. Em 1815, foi aberto o primeiro hospital para crianças nos Estados Unidos, isso foi na Filadélfia. Já no Brasil, Carlos Montor, considerado o pai da pediatria no Brasil, fez a diferença. Ele participou ativamente da fundação da Policlínica Geral do Rio de Janeiro, com o primeiro serviço de moléstias da infância. A sequência foi a implantação do ensino oficial de pediatria, decorrente de seu memorial, enviado às autoridades do Império. Além do atendimento à população carente, já começou o programa de investigação médica e o primeiro curso livre de pediatria, com a primeira aula em 1º de agosto de 1882. Vejam, 50 anos antes do meu nascimento. Vamos agora voltar ao início do século XX. Nos seus primeiros 30 anos, as principais causas de mortalidade infantil eram doenças infecciosas e doenças nutricionais. Nesse tempo, não havia terapias específicas para infecções, e doenças como meningite, por exemplo,
tinham taxa de mortalidade que chegavam a 100%. Os pediatras da época, então, começaram a se interessar e a focar em medicina preventiva e em comportamento infantil. Então, o hospital era reservado para crianças muito doentes, para cirurgias ou até mesmo para bebês abandonados. Cá entre nós, só a admissão ao hospital já acarretava seu próprio risco, risco de morbidade e risco de mortalidade. Mas com o tempo e com o avanço da microbiologia e da epidemiologia, o status do hospital foi mudando e ele começou a se tornar um local de tratamento mais abrangente. Na década de 1940, a prática pediátrica passou por uma revolução, que foi a introdução da penicilina. E isso transformou o tratamento de infecções bacterianas. A poliomielite, que causava paralisia infantil e era viral, foi controlada pelas vacinas Salk e vacina SEIB. O uso de incubadoras para prematuros também ajudou a salvar a vida de milhares de bebês. O desenvolvimento de tecnologias comuns, como a fervura e a evaporação do leite, com a adição de xarope de milho, também revolucionou a alimentação dos lactentes. Nos anos de 1960, as subespecialidades pediátricas começaram a surgir, incluindo a neonatologia, que se destacou pelo uso de tecnologias avançadas. Como sempre, né? Nem tudo é perfeito. Tanto que a mortalidade de crianças pobres e crianças desnutridas se manteve alta. Depois, o salvamento de bebês que inevitavelmente teriam morrido, às vezes evoluía para doenças crônicas e doenças incapacitantes. Esse era o contexto quando me formei na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em 1956. Mas, desde o início da história da humanidade, as gerações sobreviveram e se sucederam, porque no começo, no início, os filhotes dos seres humanos eram amamentados pela própria mãe e dela recebiam o alimento ideal, tanto para a sua sobrevivência como para seu crescimento inicial. Mais tarde, com o avanço da industrialização, as mulheres foram arregimentadas como força de trabalho nas fábricas, e se tornaram operárias. Então, passou-se a fornecer para as crianças o leite mais facilmente disponível. Qual era o leite mais facilmente disponível? O leite de vaca, o leite da vaca. Isso aliado à falta de um bom armazenamento, porque na época não se dispunha de geladeira, fazia com que o leite se contaminasse, causando diarreia. A diarreia levava à desidratação e, consequentemente, à morte. Na época, a mortalidade infantil era muito alta. A diarreia se tornava persistente nessas crianças desnutridas. E aí surgiu a ideia de pesquisar qual era a bactéria responsável, pois assim poderíamos fazer a indicação do melhor antibiótico. Fiz pesquisas muito adiantadas para a época e, cá entre nós, adiantadas até para hoje. E assim, descobrimos que a bactéria causadora era a Escherichia coli enteropatogênica, conhecida pela sigla EPEC-O111. Mas, após mil casos tratados, com e sem antibiótico, o que era determinado por sorteio,
duplo cego, a conclusão: antibiótico não servia para nada. Além disso, na época, nesta busca pela solução ideal, resgatamos um leite, era um leite da velha guarda pediátrica, que era um leite sem lactose e com a proteína previamente digerida, o chamado leite albuminoso. Esse era um leite rico em proteínas e pobre em lactose. Era de alto valor nutritivo e de boa digestibilidade. Esse leite era preparado no lactário da própria Clínica Infantil de Ipiranga e era doado, para as mães sem recursos. Esse leite também podia ser preparado pelas próprias mães em seu domicílio e sem necessidade de ficar conservado em geladeira, que, aliás, na época, a maioria das pessoas não possuía. Isso salvou um número enorme de crianças, permitindo sua recuperação nutricional, mesmo antes que fórmulas lácteas complexas industrializadas que hoje existem estivessem disponíveis. Foi um passo importante, mas não era a solução ideal. Fiz minha tese de doutoramento na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, FIMUSP. E por isso fui convidado, sem concurso, para ser professor de pediatria na recém-criada Faculdade de Ciências Médicas de Santos, onde, imaginem, fiquei mais de 30 anos. Encontrei em Santos um grupo maravilhoso de colegas com o qual transformamos o HGA, Hospital Guilherme Álvaro, que já era um bom hospital, no primeiro hospital amigo da criança do estado de São Paulo e no segundo hospital amigo da criança do Brasil. Este título tinha sido instituído pela ONU. Logo no início, constatei que em Santos também havia crianças desnutridas, e desnutridas desde a fase de lactente, com diarreia prolongada e não só prolongada, persistente. E desmame precoce era a regra. A verdadeira solução, e mesmo a prevenção da diarreia, era o aleitamento materno, fornecido sem custo pela própria mãe, independentemente de suas condições econômicas. Foi por isso que nosso grupo de pediatras realizou a importante ação do resgate do aleitamento materno na zona litorânea e que depois se disseminou para todo o nosso estado de São Paulo, inclusive depois para o resto do país. Nossa cartilha da amamentação foi um recurso eficaz e podemos dizer que, na época, teve participação ativa na revolução em prol do aleitamento materno. A amamentação é a maneira mais eficaz de combater e até evitar a desnutrição. E foi no final do século XX que a amamentação exclusiva passou a ser recomendada de maneira mais assertiva pelas sociedades médicas, como parte importante do cuidado preventivo infantil. Isso contribuiu para uma redução significativa da mortalidade infantil. Com o tempo, o número de pediatras foi aumentando progressivamente, especialmente com a importância das pediatras mulheres. Também, ao mesmo tempo, surgiram os grupos multidisciplinares ambulatoriais. Assistimos, então, ao aumento significativo do número de crianças que necessitam de cuidados pediátricos,
para enfrentar, inclusive, as consequências da crescente prematuridade. Mas então, qual é o desafio atual? Com a entrada do século XXI, a pediatria expandiu seu foco, concentrando-se no crescimento e desenvolvimento integral da criança. Esse novo olhar considera tanto o desenvolvimento físico, quanto o desenvolvimento emocional e o desenvolvimento psicológico, focando apenas não na cura, mas principalmente na prevenção. Cura continua sendo importante, mas prevenir é ainda melhor. Isso reflete uma mudança significativa na prática pediátrica, desafiando aquela ideia de que o progresso é sempre linear. Como disse um filósofo, o passado está acima de nós e o futuro da pediatria está em constante transformação. E certamente, com o tempo será diferente, exigindo que os pediatras sejam sempre atualizados para enfrentar os desafios excitantes que certamente estão por vir. A tecnologia tem um papel crucial nesse novo cenário. Ferramentas como a inteligência artificial, os avanços na genética, permitem diagnósticos mais precisos e tratamentos personalizados, enquanto a telemedicina, que na prática cá entre nós eu já praticava desde os primórdios usando o telefone. Olha eu aí nessa foto atendendo pacientes até tarde da noite. Facilita o acesso a cuidados pediátricos, até em áreas remotas, ou mesmo para atendimentos não presenciais. Enquanto eu estava me preparando para essa palestra, eu li o relatório Pediatria 2040, que aponta que a pediatria continuará a se transformar nas próximas décadas, o que exige inovação permanente e, mais ainda, uma colaboração interdisciplinar para atender às demandas de saúde das crianças em um mundo que está em rápida transformação. Na realidade, a pediatria já foi criada para atender às necessidades das crianças. Isso vale não só para as crianças atuais, mas também para as crianças do futuro. Isso, naturalmente, envolve pesquisas com a utilização de tecnologia avançada, mas sem desprezo dos conceitos básicos. Esses conceitos básicos permanecem válidos e, por isso, não devem ser atropelados, em nome de conhecimentos atualizados, que cá entre nós serão inevitavelmente superados no futuro. Apesar de todos os avanços, ainda existem grandes desafios pela frente. A equidade no acesso a cuidados de qualidade para todas as crianças, independentemente de sua condição social, independente de sua condição geográfica. O progresso da pediatria não é linear, nenhum progresso é linear. E o futuro exigirá dos pediatras a capacidade de se adaptarem a novas demandas e de estarem sempre atualizados para oferecer o melhor cuidado possível. Solicito licença para falar da minha atuação em pediatria. Em 1978, eu tive a ideia de lançar um livro de pediatria inovador em sua apresentação, inovador na sua forma. Cada capítulo tinha uma apresentação inicial básica e didática. Em seguida, uma orientação ao pediatra em etapas sequenciais. Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa,
que levavam em conta a atuação no hospital, no ambulatório e também no consultório. O sucesso exigiu edições seguidas. Essas edições mantiveram o estilo, mas com a atualização dos conceitos e da terapêutica. Uma coisa que ficou na minha memória, dita por um colega mais velho, experiente e um pouco desbocado, foi quando ele me disse: Jaime, todos os pediatras aqui têm seu livro. Os jovens deixam escondido no quarto ao lado da sala de consulta, pedem licença às mães e vão ler seu livro para saber a conduta adequada. Mas nós, pediatras experientes, cá entre nós ele disse outra palavra meio desbocada, abrimos o livro na frente dos pais para mostrar o problema da criança na página correspondente. E aí aproveitamos para dar uma lida e absorver a conduta. Hoje, o livro continua sendo importante, mas, como não poderia deixar de ser, foi agregado a ele a tecnologia dos nossos dias, o que abre um leque para consulta, tanto no livro físico quanto online. E nós, pediatras de hoje, sejamos atualizados. Saibamos os utilizar de subespecialistas, mas mantenhamos o básico. Não é só pela tradição, mas porque estamos cientes que esses conhecimentos continuam válidos para sustentar o mundo que desejamos ser melhor. E a base é nossa atuação hoje e no dia a dia. A pediatria sempre abordou a criança incluída em sua família, incluída na sociedade civil. No início, o foco, naturalmente, eram doenças e problemas agudos, porque eles eram causa da alta mortalidade. Felizmente, essa fase foi, ou cá entre nós, está praticamente resolvida. E agora, nossa atenção e a tecnologia científica se voltam para problemas crônicos, problemas que, aliás, também atingem os adultos, o que nos obriga a criar locais adequados para seu atendimento. Serviços de emergência sempre serão necessários, mas esse atendimento deverá ser continuado e complementado em serviços especializados para cada doença crônica. Populações desfavorecidas devem ter acesso a atendimentos adequados, mas devemos nos esforçar para que em curto tempo não tenhamos mais populações desfavorecidas que ainda hoje só procuram serviços de emergência. O pediatra, cuidador da criança e de sua família, não pode desaparecer. O aspecto humano, tão bem representado pelo pediatra tradicional, é um exemplo que precisa permanecer, mas agora integrado em equipes multiprofissionais, em colaboração com outras especialidades. A saúde física deixou de ser o único objetivo e precisa ser complementada pela saúde mental. Felizmente, hoje contamos com tecnologia avançada. O risco, aliás, isso é muito humano, né? É achar que essa tecnologia é suficiente. Na verdade, o ser humano continua, e aliás, continuará sempre, a necessitar de apoio emocional e de apoio afetivo. É lógico que isso é dever de todos. E, curiosamente, cabe ao pediatra manter a origem da sua formação, dando cuidados, não só cuidados primários, mas cuidados básicos, sabendo indicar os especialistas quando isso for necessário. Eu disse indicar. Indicar significa ter um parceiro importante na criação desse ser humano em formação e evolução,
mas nunca abdicar da sua responsabilidade, a responsabilidade do pediatra. Hoje, o pediatra acompanha o ser humano e orienta a sua família, desde sua decisão de ter um filho até o final da adolescência, quando esse filho se torna um jovem adulto. O pediatra veio para ficar para sempre, sorte das crianças e de todos os seres humanos. Estejamos cientes de nossa responsabilidade. Saibamos enfrentá-la nos próximos decênios que estão por vir. Que todos nós digamos, como eu costumo dizer, que assim seja, e que os mais religiosos digam amém.